Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus hoje, prosseguindo aqui a nossa jornada. Eva Silva, e hoje eu vou estar lendo dois versículos na realidade, o versículo 4 e o versículo 5 dos Salmos 37, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Querido, é muito interessante essa passagem, que o Senhor nos faz um convite para que nós venhamos a nos relacionar com Ele por alegria, por prazer. Deleitar-se em Deus significa ter prazer, ter satisfação em Deus. Ou seja, servir a Deus não é uma obrigação, não é um fardo, não é uma coisa pesada. É uma coisa que nós precisamos querer, que nós precisamos ter prazer em fazer isso, porque Deus tem prazer em nos relacionar-se conosco e Ele requer de nós essa alegria também, que a gente faça isso por um prazer, por uma alegria, e não por uma coisa forçada, que seja pesada, que você vai achar que seja um fardo. Não é isso que Deus quer de nós. E aí ele vem e diz, concede, e ele concederá, deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do seu coração. Então, quando é que Deus realiza um desejo do nosso coração? Quando, primeiro, nós temos alegria em nos relacionar com Deus. Se nós tivermos prazer em nos relacionar com Deus, verdadeiramente, Deus tem esse prazer também de realizar coisas do nosso coração, coisas que ninguém sabe, coisas que ninguém nem imagina. E às vezes nós oramos e nós pedimos a Deus, e Deus realiza aquilo para alegrar nosso coração. Você sabia que Deus é um Deus detalhista? Deus trabalha conosco, age na nossa vida nos detalhes. Às vezes nós fazemos uma oração. Quando nós fazemos uma oração, a gente tem que ficar atento para ver as respostas. Porque às vezes nós achamos que Deus vai falar de uma forma estrondosa, como com voz de relâmpago, de trovão. E não, querido. Às vezes Deus fala conosco mansinho, às vezes Deus fala conosco de uma forma tão sutil, às vezes Ele fala conosco em um detalhe, e às vezes aquele detalhe é uma resposta da nossa oração. E isso é muito interessante. Por isso, quando nós orarmos, nós devemos ficar atentos às respostas da nossa oração. E aí, no outro versículo, no 5, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é entregar seu caminho ao Senhor? É entregar nossa vida, é entregar nossa caminhada, é entregar nossos sonhos, é entregar nosso proceder, é entregar o nosso agir, é entregar nossos sonhos, é entregar a Deus, é tudo aquilo que nós almejamos para as nossas vidas. Porque ninguém sabe melhor o que é melhor para nós do que o nosso Deus. E quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, entregamos a nossa vida, Deus não quer que nós venhamos mais a querer isso de volta. Porque a palavra vai dizer que quando nós colocamos a mão no arado, ou seja, um dia quando você colocou a mão na obra de Deus, você entregou sua vida para os caminhos de Deus, você não pode mais retroceder. Você não tem mais essa opção. Não tem aspas, Você tem opção porque você tem o livre-arbítrio de escolher, mas não é a vontade de Deus que você retroceda, porque a palavra diz que Deus não tem prazer se nós retrocedermos da nossa fé. Aquele que retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Então, o dia que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Deus quer que nós avancemos, quer que nós progredimos, quer que nós venhamos a crescer a cada dia mais.
na nossa fé, crendo nesse Deus que faz e sabe o que é melhor para nós. E aí ele diz, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Aqui é outro fator muito interessante. Porque às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas às vezes não confiamos de verdade. Porque eu aprendi uma coisa, queridos, nessa caminhada com o Senhor. Eu aprendi que a fé, ela é pro dia mal. Porque o dia que tá tudo bem, como é que você vai esboçar a fé? Todo mundo sabe que às vezes você crê no Senhor, mas e aí? A fé, você só demonstra fé nas situações adversas. A fé é pro dia mal. A fé é pro dia que as coisas fogem do nosso controle. A fé é para ser exercitada o dia que aquilo que nós planejamos saiu totalmente do nosso controle. A fé é para esses dias, que vai ser os dias que nós precisamos confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, porque a palavra diz que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então a fé é isso, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, que nós cremos, mas nós não estamos vendo. E aí ele diz, né? Entregar nosso caminho para ele e o mais ele fará. Ou seja, tudo fará, como nós lemos aqui. E o que é esse tudo fará que Deus faz? O tudo que Deus faz por nós é tudo aquilo que nós não podemos fazer, porque Deus não faz a nossa parte. Então, o tudo de Deus é fazer o impossível para nós. Todas aquelas coisas que estão dentro do plano de Deus para a nossa vida, que nós não conseguimos fazer, é o tudo que Deus vai fazer. Porque a parte do homem, a parte humana, nós temos que fazer. Buscar a Deus, nós temos que fazer. Orar, é nós que temos que fazer. Nos relacionar com Deus, buscar um diálogo com Deus em oração, é nós que temos que fazer. Então Deus responde a nossa oração? Responde, mas para isso nós temos que orar. Deus fala conosco na palavra, mas para isso nós temos que ler a palavra, para entender o que Deus quer dizer para nós. Então o que é o tudo de Deus? O tudo do Senhor é tudo que nós não podemos fazer, mas somente a parte dele, porque a nossa, Deus nunca vai fazer a nossa parte, porque aquilo que é para nós fazermos, é nós que temos que fazer. Então, que você venha refletir nessa palavra, que você venha a estar meditando nesse versículo, que você venha ter prazer nas coisas de Deus, que você venha entregar seu caminho ao Senhor, que você venha confiar, mesmo que tudo esteja ao contrário, mesmo que tudo pareça que nada está fazendo sentido, continue orando, continue crendo, continue buscando, porque no tempo do Senhor, aquilo que é impossível para nós, o Senhor fará. Então, vamos confiar, crendo que Deus sempre fará a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa. Então, qual que é a nossa parte? Permanecer firme, orando, crendo, buscando, confessando Ele como o nosso Senhor, crendo que só dele virá o nosso socorro e só Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, fortaleça a sua vida e não desanime da fé. Deus está te vendo, Ele fará tudo o que for necessário e o que for melhor para as nossas vidas. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.